Boa tarde, sexto ano. A prof veio aqui para corrigir o restante dos exercícios do capítulo 8, ok? Então, bastante atenção nessa videoaula. Se tiver alguma dúvida, pode voltar, pode assistir quantas vezes quiser, pode pausar, tá bom? Então, vamos lá? Bastante atenção! Primeiro exercício, ele está localizado na página 472, que fala sobre a nomeação dos nossos polígonos. Para nomear um polígono qualquer, nós vamos utilizar os vértices que eu tenho nesse polígono. Quem são os meus vértices? São o encontro dos lados de cada polígono, ok? Então, eu tenho o S, que é o encontro deste lado com este lado. Eu tenho um ponto O, que é o encontro deste lado com este lado, e assim por diante. Só que para a gente poder nomear qualquer tipo de polígono, nós sempre vamos escolher um vértice qualquer, tá bom? Sempre pode escolher um vértice qualquer, e a partir desse vértice que nós encontrarmos, que nós escolhermos, nós vamos nomear ele no sentido horário do desenho ou no sentido anti-horário do desenho, ok? Então, vamos lá? Se eu escolhi, por exemplo, a letra S, ó, se eu escolhi, por exemplo, a letra S, eu posso chamar esse pentágono de sorte, porque, ó, escolhi a letra S, estou indo no sentido horário. S, O, R, T e E. E sempre tem que ser uma letra consecutiva da outra, não pode pular. Como assim não pode pular, prof? Por exemplo, eu não poderia falar S, R, O, E e T. Eu pulei todas as letras, eu não segui os lados desse polígono, tá bom? Então, para nomear qualquer tipo de polígono, nós sempre pegamos um dos seus vértices e seguimos num sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, foram esses os exemplos que a prof colocou. A prof colocou 3 pontinhos porque vocês podem ter outros nomes para ele, tá bom? Que nem no caso aqui da sorte. Se eu pegasse o S e começasse no sentido anti-horário, ó, S, E, T, R, O. Seria uma outra maneira de dar um nome para esse pentágono, tá bom? Outra coisa importante que a gente deve observar, o pentágono ele tem 5 lados. E observem, ó, ele tem 5 letrinhas. Em todos esses nomes que foram colocados, eles têm 5 letrinhas. Então, muito importante a gente saber disso, tá bom? E observem, todos esses nomes podem ser considerados para este pentágono. Então, não existe um nome específico. E outra coisa, essas letrinhas aqui nem sempre serão essas. Poderão aparecer qualquer tipo de letras em cada polígono que tiver, certo? Vamos para a próxima. Exercício 2 da página 473. Dados os pontos a seguir, utilize a régua para desenhar em semirretas. Primeiro, vamos lembrar o que são semirretas. Semirretas é toda linha que tem começo, mas não tem fim. Então, ela começa em um ponto, mas ela é infinita para o outro ponto. Como que determina uma semirreta, prof? Sempre com a letrinha que começa e com a outra letrinha que ele passa. Por que ele passa? Porque ele vai ser infinito do outro lado. Então, quando ele colocou na letra A, D, E, significa que ele começa no ponto D e é infinito para o ponto E. E como que eu vou desenhar? Com lápis vermelho. Então, observe, eu comecei pelo ponto D, estou infinitamente para o meu ponto E. Então, a minha flechinha ficou em direção do ponto E. Na letra B, ele começou no ponto F e está sendo infinita para a letra E. Então, observe como que a prof desenhou esse, de azul, começando na letra F e sendo infinita para a letra E. Letra C, começando no ponto G e, olha, sendo infinita para o ponto F. E vocês observam que toda vez que eu tenho o infinito, como que eu coloco? Com a flechinha, tá bom? Sempre com a flechinha, na parte que é infinita. E na última letra D, eu tenho a semirreta ED. Ela começa no ponto E e é infinita para o ponto D. Olha lá. Tudo bem? Observem aqui, pessoal. A letra A e a letra D, elas têm a mesma letra. Prof, então eu posso falar que a A é igual à letra D? Não podemos, porque na letra A ela teve início no D, então o ponto de partida dela foi no D, e ela foi infinita para a letra E. O contrário da letra D, ela não teve um ponto de partida no ponto D, como na letra A.
Ela teve um ponto de partida na letra E e foi infinita para a letra D. Então, foi o contrário. Então, elas podem ter as mesmas letras, mas elas não são as mesmas semi-retas por conta do ponto de partida delas, tá bom? Número 3. Dados dois pontos A e B, as semi-retas AB e BA são iguais? Foi o mesmo caso que nós falamos agora na número 2, né? Sobre o item A e o item D. Não são iguais por conta do ponto de partida. Eu posso dizer o quê? Que elas possuem os mesmos pontos, elas possuem pontos em comuns. Mas se eu falar que elas são as mesmas semi-retas, eu estou mentindo. Por quê? Porque a minha semi-reta AB, ela tem ponto de partida onde? No A. E para onde ela é infinita? Para o B. Olha a minha flechinha aqui. E a minha semi-reta BA? Ela tem ponto de partida no B, mas ela é infinita para o A. Então, elas são diferentes, possuem pontos em comum. Só que a semi-reta em si, elas são diferentes, ok? Número 4. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos AFB e CBF. Esse exercício está na 474 agora, tá bom? Então, vamos prestar atenção como que a gente faz a leitura desse ângulo. Muita atenção. A, F, B. Sempre a letrinha que está no meio, ela vai representar o meu vértice. Sempre a letrinha do meio representa o meu vértice. Acompanhe o mouse da prof para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou começar pela letra A, vou passar pela letra F e vou terminar na letra B. Ó, comecei no A, fui para a letra F e terminei na letra B. Então, qual a abertura que eu tive? Esta daqui. De novo, ó, comecei no A, passei pelo F e terminei na letra B. Então, quando eu desenhar estes dois lados, é onde eu consigo formar esse ângulo aqui, esta abertura, que é a distância de um lado ao outro, ok? Agora, vamos para aqui, ó, CBF. Vou começar onde? No C, vou passar pelo B e vou terminar no F. Olha o ângulo que eu vou formar. Este daqui. Olha a abertura que eu tive, porque, ó, C, D e o F. Então, a abertura que eu tive entre esses dois lados foi essa daqui, a distância entre esse lado e o outro, ok? Agora, ele pediu para a gente determinar as medidas desses ângulos. Então, para determinar as medidas, nós vamos usar o nosso transferidor. A prof ensinou que aquele risquinho do meio que nós temos no nosso transferidor, ele sempre vai no vértice. Então, eu vou colocar aquele risquinho do meio aqui nesse vértice F, por exemplo, ó, muita atenção. E o meu zero do transferidor, ele tem que ir em cima de um dos lados do meu ângulo. E nesse primeiro ângulo, quais são os lados que eu tenho? FA e FB. Então, eu vou lá, coloco o risquinho do meio nesse vértice F e coloco o zero aqui, ó, na direção do A. Colocando o A na direção do zero do transferidor, eu vou ver a abertura. Vendo essa abertura aqui, que eu vou ver quanto que vai valer o meu ângulo. Quando vocês colocarem o transferidor e verificarem a abertura, vocês vão ver que vai ter 64 graus. No outro, a mesma situação, o vértice B naquele risquinho do meio do transferidor. E esse ladinho, o lado BC, eu vou colocar no zero do meu transferidor. Quando eu colocar no zero do meu transferidor, eu vou ver que a curva do meu transferidor está para cá. Quando vocês observarem que a curva do transferidor está aqui, vocês vão daqui do meu mouse até lá do outro lado. Aí vocês vão verificar que vai dar 154 graus, tá bom? Próximo, na página 474 ainda. Olha o que o exercício falou. As retas desenhadas a seguir se cruzam no ponto F. Vamos lembrar que retas significa uma linha que não tem começo e não tem fim. Ou seja, ela vai ser infinita em ambos os lados. Então, ela vai ter a flechinha tanto de um lado quanto do outro, diferente da nossa semi-reta, né? A nossa semi-reta, ela tinha flechinha somente para um lado. A reta, não. A reta, ela terá as flechinhas para os dois lados. Na letra A, ele está pedindo para a gente determinar o ponto F. E ele disse que o ponto F não era as duas retas se cruzando? Então, eu vou pegar a minha régua, vou colocar em cima dessa que eu já tenho na minha apostila e vou esticá-la. Por que eu vou esticá-la?
Porque nós falamos que elas são infinitas em ambos os lados, por elas serem retas. Então, como elas podem ser infinitas, eu fui e estiquei ela com a minha régua. Fui e estiquei a outra com a minha régua. Foi onde eu encontrei o meu ponto F, porque ele disse que as retas se cruzam no ponto F. Então, quando elas se cruzaram, eu encontrei este pontinho aqui, é o meu ponto F. Na letra B, ele pede para a gente nomear, ó, nomear, igual nós fizemos lá com o nosso polígono, lembra? Só que lá eu estava nomeando o polígono, o pentágono. Aqui nós vamos nomear a reta. Muita atenção na maneira que nós nomeamos as retas, tá bom? Bastante atenção. Prestem atenção. Os dois pontos que passam por essa reta, aqui onde a prof está passando o mouse, é os pontos F e C. Então, para eu nomear essa reta, os únicos dois pontos que eu tenho é o F e o C. Então, nós podemos chamar essa reta de CF ou FC. Porque qualquer uma das duas maneiras pode, prof. Se lá na semi-reta você disse que não poderia, que seria diferente. Porque na semi-reta ela tinha um ponto de partida. E na minha reta nós não temos ponto de partida. Porque ela pode ser tanto infinita para o ponto C, como ela pode ser infinita para o ponto F. Ela pode ser tanto infinita para o ponto F, como ela pode ser infinita para o ponto C. Então, qualquer das duas maneiras que eu colocar, que eu nomear essa reta, vai estar certa, porque ela não tem um ponto de partida igual a nossa semi-reta, tá bom? Na nossa outra reta, eu tenho DF ou FD, com o nosso risquinho em cima e a flechinha dos dois lados. Prof, é obrigatório colocar esse risquinho em cima com a flechinha dos dois lados? Sim, é obrigatório. Por quê? Porque nós estamos falando de reta. E se eu não colocar essa retinha em cima com a flechinha dos dois lados, eu não vou conseguir identificar que você está falando de uma reta. Então, sim, é obrigatório colocar esse risquinho em cima com a flechinha dos dois lados. Diferente do que nós fizemos lá no exercício anterior, né? No número 2. Nós colocamos a flechinha somente para um lado. Por que a flechinha estava somente para um lado lá no outro exercício? Porque lá se tratava de semi-reta e não de reta, ok? Lembra? Semi-reta ela é infinita somente para um lado e a reta ela é infinita para os dois lados. Letra C. Usando régua e um lápis vermelho, desenhe o triângulo FCD. Vocês estão observando, ó? Triângulo FCD. Ele nomeou esse triângulo, igual nós nomeamos lá o nosso pentágono. Lembra que o nosso pentágono ele era nomeado com 5 letrinhas? E o triângulo é nomeado com 3. Por que é com 3? Porque ele tem 3 lados, tá bom? Ó, fui lá com a minha régua, bem organizado, desenhei o triângulo que ele pediu. F, C e D. Fechei o meu triângulo, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante. Esse triângulo ele é formado por retas, semi-retas ou segmentos de retas? Nesse caso, ele é formado por segmentos de reta. Por quê? Porque ele começa no F e termina no C. Ele começa no C e termina no D. Ele começa no D e termina no F. Então, todas essas linhas que nós fizemos para completar o meu triângulo, ela teve começo e teve fim, ok? Então, ele pediu para a gente nomear os 3 lados do triângulo. E como nós acabamos de falar que são segmentos de reta, olha como que eu vou denominar agora um lado de um triângulo. CD, com um tracinho em cima, sem nenhuma flechinha, porque ele é um segmento. Ele começa no C e termina no D. Ou ele pode também começar no D e terminar no C. Como assim, prof? Porque se eu desenhar daqui para cá, significa que ele começou no C e terminou no D. Só que se eu começar daqui para lá, significa que ele começou no D e terminou no C, tá bom? Igual o outro, ó, DF. Ele começou no D e terminou no F. Ou ele começou no F e terminou no D. FC ou CF? Ele começou no F e terminou no C. Ou ele começou no C e terminou no F. Então, são as maneiras que eu posso nomear os lados do meu triângulo. Nomeando todos os lados. Se eu tenho 3 lados, eu nomeei os 3 lados, ok? Letra E, nomeie os lados do ângulo CFD. Lembra?
A letrinha do meio representa o vértice do meu ângulo. Vamos lá começar pela letra C. C, F, D. Então, se eu risquei isso daqui, C, F, D, olha onde está o meu ângulo? Aqui, que é a distância entre um lado e outro. Ele pediu para a gente nomear os lados. Lembra quando a prof explicou lá no início dos ângulos que os ângulos são formados por duas semirretas, pela união das duas semirretas? Então, se são semirretas, ó, ele começa no F e é infinita para o C. Ele começa no F e é infinita para o D. Então, F, C e F, D. Por quê? Porque são semirretas, ok? E na letra F, ele pede para a gente usar o nosso transferidor e determinar a medida desse ângulo. Novamente, aquele tracinho do meio do nosso transferidor no vértice F. O zero eu vou posicionar em cima dessa linha. Quando eu posicionar o zero em cima dessa linha, o meu zero agora vai estar para a esquerda. E o meu zero na esquerda do meu transferidor, ele está do lado de fora do transferidor. Aí eu vou lá e vejo que a abertura que ele teve até aqui do outro lado. Só que lembrando que se eu não fiz no início do exercício essas duas linhas bem certinha, com régua, bem feitinha, vai dar errado, tá? Se você fez bem elaborado, você vai ver que a medida daqui até aqui é de 43 graus, ok? Próxima, vamos para o nosso teste. A imagem mostra a fechadura de um cofre antigo. Para abri-lo, é necessário girar a fechadura seguindo uma ordem específica, que corresponde à senha do cofre. Após realizar 3 giros sucessivos, todos no sentido horário e com a mesma medida em grau, uma pessoa percebeu que a fechadura deu 2 voltas completas. 2 voltas completas. Nós falamos que quando eu dou uma volta completa, significa que eu girei 360 graus. Então, no caso que ele acabou de nos falar que deu 2 voltas completas, 360 vezes 2, 720 graus ele teve no total das voltas dele. Só que ele disse que para dar essas 2 voltas completas, quantos giros ele fez? 3 giros sucessivos. Então, se ele fez 3 giros sucessivos, eu pego a quantidade de grau, que deu as 2 voltas completas, e divido por 3, que daí eu sei quantos graus tinha cada giro que ele fez. Então, 720 dividido por 3, 240 graus. De novo, 360 é uma volta, multipliquei por 2, porque ele disse que os giros que ele fez, né? Deu 2 voltas completas. Por isso, 360 vezes 2. Lembrando, uma volta completa é igual a 360 graus. Só que ele disse que essas 2 voltas completas foram feitas através de 3 giros. Como se fizesse assim, ó. 1, 2 e 3. Deu 2 voltas, só que através de 3 giros. Então, 720 dividido por 3, 240 graus. Resposta D. Número 2. De acordo com as normas técnicas, o ângulo de inclinação de uma escada rolante em relação ao chão deve medir entre 25 e 30 graus. Se a inclinação da escada rolante ilustrada ao lado está conforme as normas técnicas, então a medida do ângulo assinalado com o símbolo está entre, primeiro, vamos entender aqui, ó, inclinação da escada com o chão. Então, observe o que a prof fez. Se a escada está aqui e o nosso chão está aqui, quer dizer que isso é a inclinação da escada com o chão, porque o nosso chão está aqui. Para construir a escada, o que ele fez? Ele inclinou ela para cima, porque como se a gente fosse caminhar para cá, ele foi inclinando, inclinando, inclinando até virar uma escada rolante. Então, a nossa inclinação do chão para a escada é esse aqui que a prof está passando o mouse. Então, quer dizer que aqueles 25 e 30 graus que o exercício está dizendo é esse espaço aqui, do chão até a escada, onde está o mouse da prof. Só que daí vocês pensam comigo. Nós falamos que quando tem essa retinha, ó, meu mouse, prof, ó, de novo, daqui até aqui. Significa que não é meia volta? Então, esse mouse que a prof está passando daqui até aqui não é de 180 graus? Só que tudo é 180.
E o que o exercício acabou de dizer? Que daqui até aqui pode ser de 25 a 30. Então, significa que esse pontinho de interrogação não é o quanto falta para dar 180? Porque a minha linha aqui, ela não representa meia volta? Então, se eu tenho 25 aqui, quer dizer que este ponto de interrogação seria o quanto falta para 180. Então, 180 menos 25 seria 155. Se aqui fosse 25. Se aqui fosse 25, esse restante teria que ser 155. E se ele fosse 30? Se aqui fosse 30, quanto falta para chegar em 180? 150. 180 menos 30, 150. Então, quer dizer que se ele deve medir entre 25 e 30 graus, esse ponto de interrogação ele deve medir entre 150 e 155. Por quê? Porque toda essa voltinha aqui que a prof está mostrando com o mouse tem que dar 180, porque é considerado uma meia volta. Tudo bem? Próximo. Número 3. A professora de Paula está projetando slides para a turma. De sua carteira, Paula observa os slides com um ângulo de visão de 25 graus. No esquema ao lado, o ponto I representa a extremidade inferior da projeção. Usando o transferidor, pode-se concluir que a extremidade superior da projeção corresponde ao ponto. Primeiro, vamos colocar a nossa linha de visão. Olha lá, coloquei da visão dela até o ponto I, que é onde ele disse que era a extremidade da projeção, certo? Agora, quantos graus eu preciso? De 25 graus. Aí, o que vocês vão fazer? Coloca o pontinho do meio do nosso transferidor aqui. Coloca o zero nessa direção aqui, vai medir até 25. Então, começando do zero, eu vou lá, 10, 20, 25, faço um risquinho. Lembrando que quando eu fizer o meu risquinho, vou vir com a minha régua, achei. Então, quer dizer que ele vai até o meu ponto B. Aí, vocês vão verificar de novo que aqui me deu 25 graus. Ok? Tudo bem? Então, vai ser no meu ponto B. Número 4. A figura ao lado foi formada por dois quadrados sobrepostos. Uma maneira correta de nomear o ângulo destacado em verde é: observem aqui comigo e lembra do que a prof falou no exercício anterior, lá quando nós estávamos falando sobre ângulo. Sempre a minha letrinha do meio é o vértice do meu ângulo, correto? Olha onde que está a minha abertura. Se a minha abertura está aqui, significa que o vértice do meu ângulo é quem? A letra K. Então, eu já posso descartar a letra A e a letra B, porque, ó, a letra L que está dizendo aqui que é o meu vértice. Então, a letra A e a letra B já não é a minha resposta, porque nós conseguimos verificar no desenho que o vértice é quem? A letra K. Quando eu olho na letra C, o que eu tenho? L, K, A. Opa! L, K, A. Deu certinho a nossa abertura, não deu? Vamos verificar a letra D? G, K, B. Esse G, K, B não seria a abertura do lado de cá? Então, a letra D está errada porque ele fez ao contrário. G, K, B. E o GKB seria essa abertura que a prof está passando o mouse. Então, não é essa que ele quer. É a nossa abertura verde. Então, L, K, A, onde deu certinho a nossa resposta. Tudo bem? Lembrando que nós descartamos a letra A e a letra B, porque o L não é o nosso vértice. Quem é o nosso vértice, nesse caso, é a letra K. Número 1. Milena foi a um parque de diversões e andou em uma roda gigante que completava uma volta inteira em 6 minutos. Lembrando, uma volta inteira tem 360 graus. Então, ele disse que esses 360 graus ela girava em 5 minutos. Qual a medida em grau? 5 não, desculpa, 6 minutos. Qual a medida em grau do giro realizado por essa roda gigante em 3 minutos? Primeiro, para ficar mais fácil, vamos descobrir quanto que ela gira em cada minuto? Então, se eu tenho 360 graus sendo uma volta completa, e para girar essa volta completa ela demora 6 minutos, então eu vou dividir em 6 partes, porque daí eu vou descobrir quanto que ela gira
a cada minuto. Então, dividindo 360 por 6, significa que eu giro 60 graus em cada minuto. Digamos de novo, ó, por que por 6? Porque ele nos disse que a volta inteira é feita em 6 minutos. Então, se uma volta inteira é 360 dividido em 6 minutos, quer dizer que cada minuto corresponde a 60 graus. Na letra A, ele pergunta quanto em grau ele andou, ele girou em 3 minutos. Então, se em 1 minuto ele girou 60, em 3 basta multiplicar por 3. Então, 60 vezes 3 quer dizer que ele andou 180 graus. E se vocês observarem, 3 minutos não é a metade de 6 minutos? Então, quer dizer que 3 sendo a metade de 6, ele também fez meia volta, metade de uma volta inteira. E nós sabemos que meia volta é o próprio 180, ok? Letra B. Quanto que ele girou em 1 minuto? Nós não descobrimos já pela nossa divisão que a cada minuto representa 60 graus? Então, 60 vezes 1, próprio 60 graus. E na letra C, 4 minutos. Os 60, que é a cada minuto, vezes 4 minutos, significa que ele girou 240 graus. Número 2. A figura mostra o deslocamento de uma pessoa em um terreno plano, partindo do ponto A e chegando ao ponto B. Considere que o lado de cada quadrado da malha mede 1 metro. Quer dizer que, ó, daqui até aqui vale 1, daqui até aqui vale mais 1, ok? Então, quer dizer que se eu caminhar daqui até lá em cima, ó, 1, 2, 3, 4, quer dizer que eu caminhei 4 metros, porque cada quadradinho vale 1 metro. Então, 4 metros seria no total dessa linha aqui. Vamos lá. Complete as lacunas do parágrafo abaixo, de forma que a descrição do movimento da pessoa fique compatível com o deslocamento mostrado na figura. Partindo do ponto A pessoa andou, ó, partindo do ponto A, nós acabamos de falar, né? 1, 2, 3, 4. Então, a pessoa andou 4 metros em linha reta. Girou um giro de. Se eu estou aqui em linha reta, ó, me ajuda. Eu fiz isso aqui, ó. Uou, vim pra cá, ó, de novo. Uou, vim pra cá. Então, significa que daqui até aqui são 90 graus. Lembra que a prof disse que o ângulo de cada quadradinho vale 90 graus? E quem quiser pegar o transferidor também fique à vontade que vai dar certo. Então, quer dizer que eu girei 90 graus daqui para vir para cá. Então, 90 graus para a direita. Foi o que nós fizemos, ó, para a nossa direita. E deslocou-se mais 5 metros em linha reta. Vamos conferir, ver se deu 5? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Em seguida, observe esse pedacinho, gente. Em seguida, ela girou 270 graus para a... Se eu estou aqui, se eu falasse para vocês que eu viria para baixo, olha, eu estou em linha reta aqui agora. Se eu fosse vir para cá, significa que eu estaria vindo para a direita, porque lembra que agora você está em linha reta aqui. Então, aqui seria direita e para cá seria esquerda. Só que ele disse que ele girou 270. Só que pensa comigo, pessoal. Se eu estou aqui e girasse para a direita, não seria 270, seria quanto? Somente 90. Lembra que nós acabamos de falar ali na parte anterior, nessa daqui? Então, ó, se eu estou aqui, seria somente 90 para o lado de cá. Então, quer dizer que não foi para a direita que ele girou. Vamos ver? Se eu estou aqui, ele andou 270, observe, 90, 180 e 270. Então, quer dizer que se eu estou em linha reta para cá, eu girei 90, 180 e 270. Porque cada pedacinho desse, nós acabamos de dizer lá em cima que valia 90 graus. Então, de novo, estou em linha reta aqui. Então, quer dizer que a minha frente está para cá. Então, ó, girei 90, mais 90, 180, mais 90, 270. Então, se eu girei para este lado, significa que eu girei para a esquerda. E moveu-se mais. Vamos contar quantos metros que eu andei aqui depois que eu girei esses 270 para cá, ó.
De novo, ó, se eu tô aqui, 90, mais 90, 180, mais 90, 270. Então, eu consegui esses 270 que o exercício disse, só que girando para a esquerda, tá bom? Se fosse para a direita, eu iria girar somente 90 graus. Então, cuidado com isso daí. Se for preciso, volte esse vídeo nessa parte para entender bem entendidinho. E quando ele girou para a esquerda nesse ponto, quanto que ele andou? 1, 2, 3 metros em linha reta, tá aqui. E finalmente ela efetuou um giro de. Agora me ajuda. Se eu estou em linha reta agora para baixo, lembra? Se eu fizer isso daqui, quer dizer que eu girei 90. Olha, eu estou aqui. Então, se eu vim para cá, eu andei 90. Só que eu não parei aqui, ó. Ele veio aqui de novo. Só que essa linha no meio do meu quadrado não é a metade do meu quadrado. Então, quer dizer que é a metade de 90. Então, ó, de novo, se eu estou aqui, 90 mais a metade de 90. E quanto que é a metade de 90? 45 graus. Então, eu tenho 90 mais 45. Então, 90 mais 45 significa que eu girei 135 graus para a esquerda. Porque se eu estou em linha reta aqui, ó, digamos que você está de frente para cá, tá bom? Se você está de frente para cá, seu corpo está de frente para cá, a sua esquerda agora é aqui, certo? Se você considerar que a sua frente está para cima, seria a sua direita. Só que lembra que você anda de frente, então a sua frente está para baixo. Então, se sua frente está para baixo, significa que a sua esquerda é para cá, tá bom? Cuidado com isso. Então, 90 mais o 45. Por que 45, prof? Porque aqui é a metade do 90. Então, a metade do 90, 45. 90 mais 45, onde nós chegamos no 135. Tá bom? Aí para a esquerda e andou em linha reta até o ponto B. Então, nós fizemos toda a trajetória explicando quantos metros e quantos graus ele girou em cada situação, certo? Número 3. Usando régua e esquadros, desenhe no seu caderno um ângulo D. Lembra que nós temos o esquadro de 45 e o esquadro de 60. O esquadro de 45, a prof explicou que tem dois ângulos de 45 e um de 90. E o esquadro de 60, a prof explicou que tem um ângulo de 90, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Lembra do que a prof explicou em aula. Como ele quer que nós desenhamos o ângulo de 90 na letra A, então, tanto faz eu usar o esquadro de 45 como eu usar o esquadro de 60. Por que tanto faz? Porque nos dois esquadros eu tenho o ângulo de 90, então qualquer um dos dois servia. Olha o que a prof fez. Eu usei o esquadro de 45. O esquadro de 45 é aquele que possui os dois ladinhos iguais. Então, eu vou posicionar ele dessa maneira no meu caderno, faço a linha aqui embaixo, faço a outra linha aqui embaixo, pronto, formei o ângulo de 90. Aí é só tirar esses quatro, ok? Posicionei dessa maneira no meu caderno, ó, fiz a minha linha embaixo, fiz a minha linha acima, formei o meu ângulo de 90. Tudo bem? Agora, na letra B, ele quer que nós desenhamos o de 45, usando esquadros e régua. Ó, o mesmo esquadro. Observou que é o mesmo esquadro? Na mesma posição também. Só que onde que eu vou riscar agora? Para o lado de cá. Por que para o lado de cá? Porque ele quer o ângulo de 45. E a prof não ensinou que esse ângulo é 90, esse ângulo é 45 e esse ângulo é 45? Quem prestou atenção na aula da prof aquele dia lembra do que eu falei. 90 e aqui 45 e aqui 45. Como ele quer o ângulo de 45, agora eu vou riscar onde está o 45. Peguei o meu lápis, risquei aqui embaixo e risquei aqui do lado. Aí, tirando o meu esquadro, eu montei o ângulo de 45 graus. Letra C, 30 graus. Agora, eu peguei quem? O meu esquadro de 60. Lembra que a prof ensinou? Esse 90, quando forma retinha, esse é 90. A abertura maior é 60 e aquele que tem o ladinho mais esticado é o que vale o 30. Lembra quando vocês pegarem aí em mãos, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês vão lembrar que ele tem um ladinho mais compridinho. Esse ladinho mais compridinho é onde fica o meu 30 graus. Então, eu posiciono o meu 30 graus na minha folha, pego o meu lápis, risco e risco na posição onde está o 30.
Tirei o meu esquadro, pronto, formei o meu ângulo de 30 bem certinho, certo? E na letra D, 120 graus. Observa nesse daqui que ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas prestem atenção. É o mesmo esquadro da letra C. Nós falamos que aqui valia 90, aqui valia 60 e o lado mais compridinho valia 30, lembra? Agora, o que eu peguei? 90 tá aqui, o mais compridinho tá para cima, tá vendo? O mais compridinho? Não quero de 30 agora, eu quero de 60. Só que observem uma coisa. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer essa linha embaixo e vão fazer essa daqui. Quando vocês tirarem o esquadro daqui, vocês vão observar que esse ângulo que vocês formaram aqui foi de quanto? De 60. Só que não é esse ângulo que ele quer o de 120. Só que, olha o que eu fiz? Peguei a minha régua e estiquei o lado para cá depois que eu tirei o esquadro. Por quê, prof? Porque tudo isso daqui, ó, não vale 180? Então, se eu já desenhei 60 desse lado, significa que sobrou quanto para cá? Sobrou o 120, que é o 180 menos o 60, significa que desse lado sobrou 120 graus. Número 4. Usando seus esquadros, Arthur formou alguns ângulos. Determine a medida de cada um deles. Olha os nossos esquadros que acabamos de falar. Que esquadro que é esse? Ó, que tem o lado igual ao outro. O de 45, então eu já sei que aqui vale 45. Que esquadro é esse? O de 60. Lembra que onde tem a pontinha maior vale 30? Então, se esse lado tem a pontinha maior vale 30, quer dizer que o lado de cá vale 60. Por quê, prof? Porque esse forma retinha, ó. E se ele forma retinha, significa que ele é reto. Ele é um ângulo de 90. Então, a pontinha que é mais compridinha vale 30. E esse vale 60. Então, eu tenho 45 mais o 60. Então, esse ângulo é 105 graus. Faltou um sinalzinho de igual aqui, pessoal, desculpa. Letra B. De novo, ó, meu esquadro de 45, porque esses dois lados são iguais. Lembra que ele não tem pontinha nem para um dos dois lados, a pontinha deles são iguais. Então, você consegue saber que ele é de 45. Então, eu tenho 45 aqui, e ó, esse é o esquadro de 60, que ele tem a pontinha mais compridinha. E lembra que na pontinha mais compridinha significa que vale 30 graus? Então, o que eu tenho? 90 do de 45, né? Que ó, quando forma retinha com o chão, forma 90. E mais o 30, que é do meu esquadro de 60. Então, quer dizer que todo esse ângulo vale 120 graus. Número 5, determine a medida do ângulo indicado com ponto de interrogação em cada uma das figuras abaixo. Lembra que esse exercício nós fizemos um bem parecido na nossa apostila. Se eu sei que aqui vale 150 e aqui formou uma retinha, significa que daqui até aqui vale quantos graus? 180, lembra? Que formou meia volta? Então, tudo isso aqui vale 180. Se eu já tenho 150 dele, então quer dizer que meu ponto de interrogação vale 30. É o quanto falta para completar os 180. Então, 180 tirando a parte que eu já tenho, falta quanto para chegar no 180? 30 graus. Letra B. Ó, eu tenho 60 e eu tenho 60 de novo. E o ponto de interrogação, né, a junção dos dois? Então, 60 mais 60, 120. Letra C. Lembra que quando tem esse quadradinho aqui com a bolinha no meio, representa 90 graus. E se desses 90 graus eu já tenho 40, significa que falta quanto? Falta 50 graus. E na letra D, de novo, ó, parecida com a letra A, só que a letra A estava na vertical e essa está na horizontal. Tudo isso aqui vale 180. Então, 180 eu já tenho 25, já tenho 15. Então, 180 menos o 25 e menos o 15 que eu já tenho. Então, quanto falta para completar os 180? 140 graus. Número 6. A figura a seguir foi obtida justapondo-se, ou seja, juntando três peças quadradas do mesmo tamanho. Usando o transferidor, nosso transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos indicados pelos números 1, 2 e 3. De novo, ó, onde está o ângulo do número 1,
Vocês vão posicionar o transferidor, desculpa, o transferidor com o tracinho do meio aqui e aqui para o 0. E vão descobrir que o número 1 tem 45 graus. Ao número 2, vocês vão posicionar de novo o tracinho do meio lá e o 0 em cima desse lado para ver quanto tem essa abertura pequenininha. Observam que o número 2 vai ter 8 graus. E o número 3, de novo, tracinho lá e o 0 em cima dessa linha aqui, essa abertura teve 19 graus, ok? Número 7. Uma nova rampa será construída para interligar os pisos 1 e 2 da garagem de um shopping center. No esquema a seguir, estão representados os dois pisos e o ponto A, no piso 1, onde está localizado o início da rampa. A engenheira responsável pelo projeto apresentou 3 possibilidades para a obra. Na primeira, a rampa teria uma inclinação de 12 graus em relação ao piso 1. Na segunda, essa inclinação seria de 10 graus. E na terceira, de 8 graus. Letra A. Usando o transferidor e a régua, lembra que a prof já ensinou vocês a desenharem usando o transferidor? Desenhe no esquema fornecido como ficaria a rampa em cada possibilidade. Então, fui lá com o meu transferidor primeiro, coloquei aqui o pontinho A no meu tracinho do meio do transferidor, coloquei o 0 em cima dessa linha e fiz a minha abertura de 8 graus. Então, quando eu fiz a abertura de 8 graus, eu fiz um risquinho. Quando eu fiz esse risquinho no 8 graus do meu transferidor, eu peguei a régua, liguei do ponto A até esse risquinho que eu fiz, só que eu estiquei a minha reta para que ela cruzasse aqui a linha do piso 2. Fiz a mesma situação e agora marquei quantos graus? 10 graus. Fiz a inclinação de 10 graus. Coloquei de novo o risquinho do transferidor aqui e essa linha no 0. Marquei 10 graus, fiz o risquinho no 10, peguei a minha régua, liguei do ponto A até a linha que vai no piso 2. E a terceira, que é os 12 graus, que o exercício disse de novo, o risquinho do transferidor aqui e o 0 aqui em cima, fiz o risquinho dos 12 graus. Fiz o risquinho dos 12 graus, peguei a minha régua, liguei do ponto A, passando pelo risquinho que eu fiz dos 12 e passei pelo piso 2. Então, eu fiz as 3 inclinações que ele pediu, de 8, de 10 e de 12 graus. Então, na letra B, no esquema elaborado pela engenheira, cada centímetro equivale a 12 metros na realidade. Qual seria o comprimento da rampa em cada uma das 3 possibilidades? Lembrando que esse vermelho é uma rampa, esse azul é outra rampa e esse verde é uma terceira rampa. Então, o que vocês teriam que fazer? Pegar a régua de vocês e medirem, ó, daqui do A até aqui, quando chegasse no piso 2. Aqui do A até aqui, quando chegasse no piso 2. Aqui do A até aqui, quando chegasse no piso 2. O que eu encontrei? O tamanho da minha rampa, quando eu tive 12 graus de inclinação, ela teve 7 centímetros. Então, daqui até aqui teve 7 centímetros. E ele não disse que cada centímetro equivale 2 metros da realidade? Então, se ela tem 7 centímetros, multipliquei por 2, significa que essa rampa tem quantos metros na realidade? 14 metros. Prof, por que você multiplicou por 2? Porque ele disse que cada centímetro vale 2 metros. Então, se 2 centímetros, seria 4 metros. 3 centímetros, seria 6. E assim por diante. Então, para eu não ficar contando de 2 em 2, basta multiplicar por 2. A terceira, que é de 10 graus, fui com a minha régua de novo, daqui do ponto A até aqui, ó, quando cheguei no piso 2. Ela teve 8,5 centímetros. Multiplicando de novo por 2, quer dizer que essa rampa terá 17 metros. E a terceira, com 8 graus de inclinação, peguei de novo a minha régua daqui do ponto A até aqui em cima. Então, ela teve 10,5 centímetros. Multiplicando por 2, eu encontro os 21 metros. Número 8. A figura mostra 2 pentágonos que possuem um lado em comum.
Usando o transferidor, encontre a medida aproximada do ângulo cujos lados são as semirretas AC. Então, primeiro eu vou ter que desenhar a semirreta AC. Ó, semirreta AC, começando no A e sendo infinita no C. Começando no A e sendo infinita no H. Então, qual ângulo que ele quer? Este daqui. Pega o nosso transferidor de novo, da maneira que a prof ensinou. Tracinho do meio aqui e o zero para lá. Vou medir a minha abertura, vou achar 50 graus. Número 9. Considere os quadrados A, B, C, D e D, C, D, E, F a seguir. Desenhe na figura acima as semirretas. Ó, lembrando que a flechinha significa onde ela é infinita. Então, ela começa no A, infinita para o F. Começa no A, infinita para o C. Começa no E, infinita para o F. Começa no B, infinita para o D. E começa no C, infinita para o F. Ó, todas as semirretas. Usando o transferidor, encontre a medida do ângulo EAF. Ó, olha o mouse da prof. EAF. Então, que ângulo que ele quer? Este daqui. Fui lá com o meu transferidor, encontrei a medida de 27 graus. Na letra B, ele pede para a gente determinar a medida do ângulo BAF. Ó, BAF. Ó, qual ângulo que ele quer? Usando apenas a medida do item B, ou seja, ele não quer que nós usamos aqui o transferidor, então vamos prestar atenção. Nós não falamos nos exercícios anteriores que a medida do ângulo do quadrado vale 90? Ó, ele não forma aqui um ângulo reto? Então, significa que esse vermelhinho mais esse azul não tem que me dar 90 graus? Então, se eu já tenho 27 aqui, significa que o meu azulzinho é o quanto falta para completar 90 graus. Então, 90 menos o 27 que eu já encontrei no item B, onde eu chego nos 63 graus sem precisar do transferidor. Letra D. A semirreta AC, ela intersecta, ou seja, ela cruza a semirreta EF. Ajuda a prof aqui. A AC não é essa daqui? AC. E a minha EF não é essa daqui? EF. Tá vendo que ela pode ser infinita para cá e infinita para cá? Então, se nós esticássemos essa e esticássemos essas, elas não se encontrariam? Então, sim, elas se intersectam, elas poderiam se cruzar. Na letra E, a semirreta BD, tá aqui, ó, BD, e a semirreta CF, elas poderiam se cruzar? Elas se intersectariam? Observe, se a gente esticar essa, ela vai para cá. Se eu esticar essa, ela vai para lá. Então, não, elas não se cruzariam, ok? Último, considere o quadrado ABCD e o pentágono CDEFG. Olha, eles nomeando aqui o quadrado com as três letrinhas, ó, A, B, C e D. E o pentágono, C, D, E, F, G. Viu que ele seguiu uma ordem? E tem todos os seus ângulos com medidas iguais. Classifique os ângulos a seguir em agudo, reto e obtuso. Lembrando que agudo é menor que 90, reto é igual a 90 e obtuso é maior que 90. Então, ADC. Esse ângulo ADC não é o meu ângulo de 90, então ele é chamado de reto. CDE. CDE. Olha, ele passou dos 90. Então, se ele é maior que 90, ele é obtuso. Desculpa, a letra C. ADE. Olha o tamanhozinho dele. ADE. É só esse pititiquinho aqui. Então, ele é menor que 90. Então, se ele é menor que 90, ele é agudo. DAB. DAB. De novo, 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Letra E, F, G. Observem aqui. E, F, G. Olha o tamanhozão dele. Ele é maior que 90, mas se quiser usar o transferidor, pode usar. Então, ele é obtuso. E B, C, G, olha o tamanhozinho dele, menor que 90, então ele é agudo. Espero que vocês tenham gostado da correção da prof, tá? Fiz com todo carinho para vocês.
Aproveitem bastante. Se precisar voltar, só voltar quantas vezes forem preciso, tá bom? Um beijão, boa correção!